E aí, pessoal, tudo certo? Nesse vídeo a gente vai falar como vocês podem começar a usar a plataforma da SEMrush. A gente sabe, tem muita ferramenta, são mais de 50 e às vezes até a gente não sabe qual que é o melhor jeito de começar a usar os recursos da SEMrush. Então é um vídeo bem introdutório, bem explicativo para a gente começar a entender um pouco mais a plataforma e usar as melhores ferramentas logo no início do seu projeto. Vamos lá? E a gente vai seguir um raciocínio desse início do uso da plataforma do SEMrush, baseado mais ou menos em entender o seu domínio, entender os seus concorrentes, escolher algumas palavras-chave, alguns insights e aplicar essa estratégia de SEO. Claro que poderíamos usar outro fluxo, mas esse é um fluxo mais básico que ajuda você a navegar melhor pelos recursos da SEMrush. Mas fique à vontade para usar conforme for melhor para você. Então vamos lá, como começar a usar a plataforma da SEMrush? O que é que vocês devem fazer por primeiro? Logo que vocês abrirem a plataforma da SEMrush, vocês vão ver que à esquerda tem um menu tipo cascata que dá diversas informações sobre cada uma das nossas ferramentas. Esses grupos de ferramentas são os grupos, o que a gente chama de toolkits, grupos de ferramentas aqui da SEMrush. A gente vai passar por alguns deles, os principais, mas o primeiro deles que eu quero destacar é exatamente esse. Projetos. Nada melhor que começar o uso da SEMrush criando seu próprio projeto, configurando o seu domínio para ter acesso a diversas outras ferramentas que você tem a partir que você cria um projeto. Por exemplo, você vai ter acesso ao Site Audit, monitoramento de posição, on-page SEO, Social Media Poster e Social Media Tracker, entre outras ferramentas. Então você cria o seu projeto, configura ele e eu já digo o seguinte também, já cria uma auditoria de site aqui no Site Audit da SEMrush. Você pode inserir quantas páginas você deseja que o bot da SEMrush rastreie e analisar todo o seu site para entender se ele já tem uma boa performance ou quais são os principais problemas. E aí, então, pessoal, aqui já está um vídeo sobre a auditoria de site da SEMrush que vai explicar ainda mais detalhes como usar essa ferramenta. Agora que vocês já configuraram, já criaram o seu projeto, vamos seguindo esse menu da esquerda e começar pelo, talvez, o coração, né? As ferramentas mais apaixonantes, mais interessantes, que todo mundo ama da SEMrush, que são as ferramentas de SEO. Nesse menu aqui vocês conseguem ver o painel de ferramentas de SEO. E logo que vocês acessarem esse painel, eu sugiro que vocês configurem o seu domínio com a conta do Google Analytics, para já integrar algumas informações com a SEMrush. Aí olha só a quantidade de informações que vocês conseguem ver a partir da configuração do projeto e a partir da configuração do painel de ferramentas de SEO. Você consegue ver análise de domínio, monitoramento de posição, que a gente já vai entrar em mais detalhes também, auditoria do site, que eu já comentei com vocês, entre outros recursos, como, por exemplo, tráfego tanto da plataforma da SEMrush como com dados puxados do seu Google Analytics, ou seja, dados reais sobre o seu site, como ele está performando. Entre outras informações em relação a desempenho, Google Search Console, tudo neste mesmo painel. Tudo configurado no mesmo lugar, facilitando o acesso para você ler e comparar essas informações. Feito essas duas etapas, agora depende um pouco de qual é o seu principal objetivo em relação ao uso da plataforma da SEMrush. Se é analisar seus concorrentes, se é desenvolver uma estratégia de SEO, de marketing de conteúdo, ou até mesmo usá-lo para questões de agência ou análise de tráfego. A gente vai seguir um fluxo aqui, seguindo esse menu da esquerda e começar então pela pesquisa competitiva em SEO. E a gente tem um grupo de ferramentas que ajuda muito a você entender os seus concorrentes e ter insights a partir disso. A primeira ferramenta que eu sugiro que vocês acompanhem e analisem é Visão Geral de Domínio. Vocês vão inserir qualquer domínio e a SEMrush vai entregar uma análise, umas estimativas em relação a esse domínio. E esses dados têm uma curacidade muito grande, então são ótimas perspectivas de como esse domínio está performando na internet. Então você terá acessos, por exemplo, como autoridade desse domínio, o potencial de tráfego orgânico, como está o tráfego pago, quantidade de backlinks, gráficos mostrando isso em período histórico, até mesmo algumas palavras-chave que estão melhor performando organicamente. E outro detalhe que eu acho super legal sobre a visualização desse ponto nas palavras-chave é que para cada um desses domínios que você analisar em visão geral de domínio, você vai conseguir entender quantas palavras-chave de cada uma das diferentes intenções de busca esse domínio está ranqueando.
Por exemplo, se ele tem mais palavras informativas, de navegação, comerciais ou transacionais. Isso vai ajudar bastante a entender qual é o perfil do conteúdo, das informações que esse concorrente ou esse domínio está colocando na internet. Mas vamos lá, vamos para mais detalhes dessas informações competitivas. A segunda ferramenta que eu sugiro que vocês analisem é pesquisa orgânica. Olha só as informações que vocês conseguem observar sobre esses domínios que vocês estão analisando. Lembrando que é sensacional vocês fazerem isso com os seus concorrentes. Por exemplo, se eu clico aqui em posições, eu vejo a lista de palavras-chave que o meu concorrente está ranqueando no top 100 do Google. Ou seja, todos os termos que ele ranqueia, que ele aparece no Google. E para cada um desses termos eu já tenho dados dessas palavras-chave, como qual é a posição que ele ranqueia, o volume dessa palavra-chave e a dificuldade de ranquear dessa palavra-chave. E claro, como a gente já falou, também é possível ver qual é a intenção de busca que essa palavra-chave está associada. E eu posso muito bem usar os diferentes filtros para conseguir informações ainda mais detalhadas. Por exemplo, saber quais são as palavras-chave que o meu concorrente ranqueia no top 3 do Google, que é muito mais relevante. Então eu consigo ter ideias de termos que estão funcionando para o meu concorrente e conseguir incorporar futuramente na minha estratégia de SEO. E não para por aí. Pessoal, vocês podem ver na aba de páginas, por exemplo, quais são as páginas desse concorrente que tem melhor performance orgânica e analisar inclusive quais são as palavras-chave, os backlinks que essa página está ranqueando, está recebendo. E aí, mais uma dica, pessoal. Aqui em cima, um vídeo sobre análise competitiva focada em SEO. São ainda mais detalhes para vocês usarem as ferramentas da SEMrush e conseguirem mais insights nessa perspectiva de análise competitiva. Mas só para não parar aqui no assunto de análise competitiva, vocês vão amar a ferramenta de lacunas de palavras-chave. Nessa ferramenta é bem simples, vocês inserem até 5 domínios diferentes, um pode ser o seu e outros 4 concorrentes, e vocês conseguem comparar exatamente o perfil de palavras-chave que estão ranqueando para cada um desses domínios e ver quais daquelas vocês ranqueiam também junto com seus concorrentes, quais dessas palavras-chave apenas o seu concorrente ranqueia ou quais apenas você está ranqueando e exatamente ver comparações de posições para cada uma dessas palavras-chave. É muito fácil desenvolver uma estratégia de conteúdo baseada naquilo que você ainda não tem ranqueando, porém os seus concorrentes já estão performando. Já que a gente falou tanto de palavras-chave, vamos para a segunda parte desse menu, que é a relação com keywords, com as palavras-chave. A ferramenta Visão Geral de Palavra-Chave, ela vai dar um overview sobre cada um dos termos que você inserir. Por exemplo, qual é o volume de busca, palavras-chave relacionadas, e você consegue ter mais insights. Mas é na ferramenta de Keyword Magic Tool que você vai conseguir os melhores dados sobre as palavras-chave qualquer região de qualquer país. Lembrando que a SEMrush tem a maior base de palavras-chave do mercado, com mais de 20 bilhões de termos inseridos. Isso para diversas regiões e diversos idiomas. Então você coloca qualquer termo nessa busca e a ferramenta vai sugerir outras alternativas. E você pode usar alguns dos filtros, como correspondência exata, correspondência ampla, correspondência de frase, para encontrar variações desses termos que possam ser incorporados dentro da sua estratégia de conteúdo, enfim, dentro da sua estratégia de SEO. E vocês também podem ver que é possível filtrar por perguntas, o que é super interessante quando você quer responder às dúvidas do usuário, entender quais são as dúvidas que eles estão apresentando em relação àquele termo que você quer trabalhar. E também vocês podem observar que tem diversas métricas dessas palavras-chave, como volume, dificuldade de ranqueamento, custo por clique para uma estratégia para tráfego pago. E para todas essas métricas, a gente explica elas em detalhes neste outro vídeo aqui sobre métricas de palavras-chave. Outra ferramenta que eu gosto muito ainda no grupo de palavras-chave é o Keyword Manager, porque eu consigo selecionar palavras-chave que são importantes para mim em qualquer outra ferramenta da SEMrush, como por exemplo lá na pesquisa orgânica que a gente já viu, como no próprio Keyword Magic Tool, eu seleciono essa palavra e coloco ela dentro de uma lista específica no Keyword Manager. Isso permite com que eu analise as palavras-chave que eu escolhi, que foram as mais importantes para mim, numa única tela, de uma forma mais simples para fazer essas comparações. E vocês lembram que a gente falou do monitoramento de posição como uma daquelas ferramentas que aparecem quando você cria um projeto na SEMrush? Essa é uma ferramenta extremamente poderosa, porque você vai inserir um grupo de palavras-chave e ela irá comparar o seu domínio com os dos seus concorrentes, mostrando como que vocês performam para esse grupo de palavras-chave específico, entregando dados de visibilidade
no Google para essas palavras-chave e, claro, linhas e gráficos super claros mostrando como que é a classificação, o ranqueamento de cada um desses domínios, inclusive o seu, para o total desses termos ou para alguns desses termos específicos. Então é uma ferramenta muito útil para você entender se você está melhor ou pior que os seus concorrentes e ver a evolução desse processo do seu trabalho de SEO e de otimização de conteúdo. Bom, pessoal, e para terminar essa parte de SEO, eu vou falar apenas de análise de backlinks. A gente sabe o quanto os backlinks são importantes para a nossa estratégia de SEO e aqui, mais um vídeo específico sobre backlinks para vocês conseguirem ainda mais informações. E com essa ferramenta da análise de backlinks, a gente consegue entender o perfil de backlinks dos nossos concorrentes e saber quais são ideias de links que a gente pode tentar trabalhar para conquistar. E se você está pensando em usar a SEMrush para fazer uma campanha de publicidade, de ads no Google, a aba de publicidade vai entregar toda essa análise de palavras-chave que a gente acabou de falar na perspectiva de SEO com a perspectiva de anúncios pagos, onde você poderá analisar, por exemplo, o custo por clique, a dificuldade de competitividade desses termos dentro do mercado com base no volume de anúncios que estão acontecendo para esse termo e entender quais são os termos com melhores buscas, com melhores dados para conseguir mais eficiência e melhor, óbvio, retorno de investimento com os seus ads, fazer copies mais eficientes. Inclusive, essa ferramenta permite com que você analise alguns dos ads, copies e displays, imagens mesmo, dos banners que os seus concorrentes estão anunciando no Google. Assim você consegue ter ideias reais de como os seus concorrentes estão usando a estratégia de ads deles e copiar ou fazer, obviamente, melhor que eles, tentando melhorar os gatilhos e também os termos que melhor engajam com o seu usuário. A essa altura a gente já configurou o nosso projeto e fez uma auditoria de site e entendeu como é que o nosso site está. A gente também já analisou os nossos concorrentes e teve insights de como trabalhar algumas estratégias de SEO que estão funcionando para eles. A gente já olhou as nossas palavras-chave, escolheu novas palavras-chave, montou uma lista no Keyword Manager desses principais termos. Então a gente já começa a desenhar uma estratégia de SEO. Inclusive a gente já viu algumas ideias em relação a ads que a gente pode estar desenvolvendo para vender de uma forma mais direta, anunciar de uma forma mais direta os nossos produtos ou serviços. E agora também chega o momento de a gente trabalhar o conteúdo, os artigos, as informações que a gente quer entregar para o nosso usuário. E aí, a aba de marketing de conteúdo tem ferramentas maravilhosas para vocês usarem. Por exemplo, com Topic Research, você insere um termo nessa ferramenta e ela vai sugerir diversos outros assuntos associados a esse assunto principal, com insights, com perguntas, com dados sobre esses assuntos, para que você possa confirmar se a sua ideia é de fato relevante ou então adaptar ela, melhorar ela com outras informações que a ferramenta está sugerindo. E você consegue organizar isso, por exemplo, com cards, com um mapa mental, que é aquelas setinhas de diversos termos associados a um termo principal, e você consegue ver ideias e insights de informações que são importantes contemplar dentro do seu conteúdo. Você associa isso com as palavras-chave que já monitorou, e aí você tem um bom briefing de conteúdo, bem organizado, com bastante informação. E se o problema é escrever o artigo otimizado para SEO, SEO Writing Assistant vai ajudar você com excelência. Você insere aquelas palavras-chave que você decidiu usar para esse artigo nessa coluna aqui da direita, definindo quais são os termos principais e insere o seu artigo aqui mesmo dentro da plataforma da SEMrush. Ela irá dar insights sobre SEO, uma nota sobre a qualidade do SEO desse artigo, legibilidade desse artigo, apontando, por exemplo, se tem parágrafos muito longos ou algum problema de legibilidade. Inclusive, você pode checar a originalidade desse artigo, sabendo se ele teve partes ou ele inteiro foi copiado de um outro lugar. Essa ferramenta permite com que você faça essa checagem também. E detalhe, essa ferramenta tem plugins para você usar tanto com o Microsoft Word como com o Google Docs. Ou seja, não tem como escapar de fazer um texto otimizado para SEO. Sem falar que você pode compartilhar esses dados através do plugin ou através da própria plataforma com os seus redatores, fazendo com que eles tenham acesso às sugestões e configurações que você está sugerindo. Aí está, pessoal. A gente saiu de análise do nosso próprio domínio, criando um projeto, até o momento de publicar conteúdo de qualidade para o nosso usuário. Mas a ferramenta da SEMrush não para por aí. Inclusive, eu acho que essa é uma das partes mais fantásticas, que é a análise competitiva da SEMrush, focada no análise de tráfego e Market Explorer. Nessa primeira ferramenta, o Traffic Analytics, você consegue analisar qualquer domínio com muitos detalhes, inclusive comparar eles
com outros domínios do mesmo mercado. Entender quais são os canais de tráfego que mais geram tráfego, se é o tráfego direto, tráfego orgânico, referência, rede social, enfim, entender essa perspectiva do domínio. Inclusive, descobrir insights de públicos no sentido de quais são os domínios para os quais aqueles usuários daquele site mais vão ou de onde eles mais chegam. E consegue, então, ter uma forma clara a jornada do usuário em relação àquele domínio. A ferramenta de Market Explorer, entretanto, vai fazer uma análise de mercado mais profunda, comparando esse domínio com outros domínios do mesmo mercado e colocando eles separados em nichos, tanto de líderes de mercado como atuantes específicos de nicho ou então em crescimento. Além disso, você também consegue ter dados que podem ajudar na construção da sua persona, como idade, sexo, quais são as redes sociais que o público desse mercado mais consome e como que eles usam essas redes sociais, entendendo quais são os canais que justamente são relevantes para esse mercado que você está analisando. Inclusive, aqui em cima, um vídeo que vai ajudar vocês com eficiência a fazer uma análise de mercado fantástica. Olha, esse vídeo realmente vale a pena ver, é um dos meus preferidos publicados aqui no nosso canal. Bom, pessoal, e para fechar com chave de ouro essa jornada inicial na SEMrush, a ferramenta de meus relatórios vai ajudar você a mostrar todos esses resultados que vocês conquistaram. Ela tem templates já prontos, ou então você pode criar um relatório diretamente do jeito como você quiser. Basta puxar os widgets dessas ferramentas que vocês configuraram e os dados irão aparecer nesse relatório. E muito bem, você pode mandar esse relatório em PDF para quem você quiser e configurar esse envio automaticamente, uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por mês. Bom, pessoal, é isso aí. Esses são os primeiros passos, são as minhas sugestões de como vocês podem começar a usar a SEMrush. Lembrando que é bem legal começar fazendo o seu projeto e configurando o Google Analytics e o Google Search Console para integrar essas informações. A partir disso, você analisa seus concorrentes, analisa palavras-chave que são importantes para você, gera conteúdo de qualidade para o seu usuário e, claro, depois apresenta tudo isso em relatórios super legais para os seus colegas, para o seu chefe ou para a sua equipe como um todo. E eu esqueci, de falar, sim, a gente também pode ajudar vocês com as redes sociais. E aqui do lado, então, está um vídeo que vai mostrar como vocês podem trabalhar com as redes sociais usando a SEMrush, justamente para divulgar ainda mais esses conteúdos de qualidades que vocês vão criar. Vou ficando por aqui, um grande abraço, tem vários links sobre isso tudo que a gente conversou aqui na descrição do vídeo. Abração, até mais!